Oi gente, aqui quem vos fala é o João, de volta gravando Alma Livre. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que tem de verdadeiro, o que tem de possível na espiritualidade comparado a Stranger Things. Já quero deixar anunciado aqui que este episódio contém spoilers, então spoiler alert. A ideia desse episódio é o seguinte: todo filme de Hollywood ou série de TV que faz alguma referência ao sobrenatural, ao paranormal, tem ali um fundo de verdade em alguma das coisas que acontecem, porém essas coisas são exageradas para poder chamar atenção, para poder gerar adrenalina e engajar os telespectadores no filme ou na série. Alguns filmes tentam se manter mais fiéis aos relatos do que teria acontecido na realidade, já outros não, que outros realmente entram no campo da fantasia, da imaginação, do espetacular, junto ali de possíveis fenômenos parapsíquicos ou metafísicos. E aí a gente sempre pode traçar paralelos do que aconteceu ali naquela ficção, que podem ser reais na realidade, que não é muito bem explorada pela maioria da sociedade, a maioria das pessoas que está assistindo ali aquela série ou aquele filme. E a ideia aqui deste episódio é traçar alguns paralelos entre os acontecimentos de Stranger Things com o que a gente já conhece, o que é conhecido em termos de espiritualidade, espiritismo, metafísica, parapsiquismo, paranormalidade. Então, algumas coisas que acontecem no enredo de Stranger Things, a gente pode dizer que foi inspirado ou baseado em situações estudadas principalmente no espiritismo. A própria ideia ali do upside down, do mundo de cabeça para baixo, que seria uma outra dimensão acessada pelos protagonistas ali da série, pode ser uma dimensão espiritual inferior do espiritismo chamada de umbral, onde tudo é mais feio, mais decadente, onde habitam monstros, supostos monstros. Porém, a gente tem que fazer aqui os paralelos do que é possível e que não é possível, né? A gente pode alcançar essa outra dimensão com uma projeção astral, com uma saída do corpo em que a gente deixa essa dimensão mais física e acessa outra dimensão através de outro veículo de manifestação nosso, que seria o nosso perispírito, ou corpo emocional, ou psicossoma, tem vários nomes diferentes para nosso próximo veículo de manifestação além do nosso corpo físico. Agora na série eles vão de corpo tudo, né? Eles atravessam um portal e vai com a matéria toda lá para essa outra dimensão, que não é possível aqui no nosso caso. Para a gente chegar nesse nível seria preciso uma desmaterialização, uma elevação, uma sutilização da nossa vibração para que a gente possa sair daqui e ir para uma outra dimensão. Isso pode ser até possível em casos mais raros de atuação de seres superiores para fazer isso acontecer aqui nessa dimensão, e que nisso seria possível fazer uma quintessencialização da matéria e depois uma volta para o adensamento novamente em outro local. Aqui, nesse plano físico, a gente está mais ancorado no corpo físico, ancorado numa dimensão sem muito acesso a outras. Então, essa desmaterialização é mais complicada. A intenção, o objetivo aqui dessa dimensão de vida é justamente a gente ficar mais firme, mais preso a um mecanismo de vida que nos impede esse movimento de sutilização. A gente está aqui, você pode dizer que a gente está numa prisão no sentido de recuperação. Tem muita gente que fala no espiritismo que a gente está no planeta prisão, planeta hospital. Essa dimensão aqui mais material. E você pode considerar prisão e hospital a mesma coisa nesse sentido. Estava comentando, inclusive, sobre a ideia de que quando a gente quebra o braço e coloca um gesso para fixar no lugar aquele braço, que impede os movimentos, impede a sensibilidade naquele braço durante o período do engessamento, porém é uma prisão benéfica daquele braço para poder recompor ali, endireitar, consertar, curar o que estava quebrado, né, o que estava problemático. Então, eu diria que a encarnação, que é o termo espírita, a gente estar aqui neste plano físico,
funciona como ancoramento para que a gente possa endireitar, readquirir uma estabilidade psíquica, emocional, na convivência neste plano com as pessoas deste plano, onde nem tudo acontece tão rápido assim quanto aconteceria numas dimensões mais sutis, as dimensões sem a matéria. Ou seja, a gente está aqui vestindo uma âncora, vestindo um gesso para que a gente possa adquirir novos hábitos, adquirir conhecimentos, não fugir de desafios, não ficar na zona de conforto, porque quando a gente vai para dimensões onde a coisa acontece mais de acordo com a sintonia energética, a gente tende a ficar mais onde a gente já tem afinidade e sair dali daquele ambiente energético, emocional, psíquico, onde a gente já se afiniza, é mais complicado. Então aqui a gente é obrigado a lidar com o diferente nesta dimensão. A gente é obrigado a esbarrar com pessoas, com situações que nos levam a refletir, crescer, amadurecer, aprender a lidar. Além de que essa matéria, esse corpo físico também amortece as nossas atitudes, nossos impulsos. Imagine que você mora numa dimensão onde qualquer coisa que você pensa já virou uma atitude imediatamente, onde não há um delay, não há um filtro entre pensamento e ação. Já pensou? Você ficou com raiva da pessoa ali e já partiu para cima dela e nem viu que já estava numa briga? Tem gente que já com corpo físico, ainda assim, acontece isso, né? Perdeu a cabeça, ficou cego de raiva, não viu mais o que aconteceu. Imagina sem o corpo físico, né? Que a gente tem essa instantaneidade entre ação e pensamento que não é separado. Então a gente está aqui também para reeducar, segurar a barra, conseguir observar melhor as nossas ações e atitudes, refletir melhor e ter menos problemas nesse sentido, né? Menos conflitos. Bom, estava falando aqui desse primeiro fato, da mudança de dimensão. E aí outra coisa que eu comentei são os monstros, supostos monstros, né? E a própria série mostra lá, tem o Vecna, começar com os spoilers aqui, hein? Que seria lá o chefão final, né? O grande inimigo lá dos garotos lá da Eleven. Seria um monstrão, né? Só que aí com o tempo, com o enredo, a gente percebe que esse suposto monstrão, na verdade, é uma pessoa, que aquela pessoa está deformada ali, depois de muitos anos, com uma atitude distorcida, conflitante, de emoções pesadas, de raiva, de necessidade de vingança, de controle, perversidade. E essas coisas são como doenças que vão deteriorando a aparência, eu ia dizer a aparência física, mas ali a aparência física de outra dimensão mais sutil, né? Então, as nossas emoções, pensamentos, sentimentos vão dando molde à nossa aparência. E numa dimensão mais inferior, como eu chamei de umbral, é mais comum encontrar pessoas que têm esse adoecimento psíquico emocional que vai se refletir na aparência. Então, esses monstros supostos, né, têm aparências distorcidas, deformadas, por causa dos seus destrambelhos psíquicos e emocionais. Ou seja, são pessoas que estão passando por situações ou passaram durante a vida por situações que levaram elas a terem alguns traumas ou emoções descontroladas ou apegos a situações conflitantes ou que ficam revivendo violências, revivendo problemas que fazem com que elas permaneçam gerando nelas mesmas uma aparência desagradável, talvez até monstruosa. Mas, como eu falei, que a gente pode encarar não como inimigo, mas como seres adoecidos, seres presos em si mesmos, presos nos seus próprios panoramas psíquicos, que levam a elas estarem afinizadas com o panorama extrafísico, espiritual, energético, dimensional, condizente ao seu panorama interior, ou seja, está feio por dentro, vai ficar feio por fora, ou seja, vai para o lugar feio externamente, porque internamente a situação também não está bonita. E aí vai se afinizando ali no ambiente, ajuda a criar, inclusive, a paisagem do ambiente com a geração dos pensamentos negativos que vão moldando
a atmosfera psíquica da pessoa e o seu ambiente também vai se contaminando daquelas imagens, daquelas emoções que ela exala, que ela produz, que ela mantém, sustenta, alimenta, cultiva, muitas vezes cultiva com carinho, digamos, com amor, com apego, àquelas posturas, crenças, memórias que ela faz questão de não abrir mão e vira um auto-assediador, uma pessoa que está auto-assediada, está perturbando a si mesma. E aí perturba o seu ambiente, perturba o local e as pessoas com quem ela interage. E aí eu chego em mais um ponto que é mais ou menos real no Stranger Things, que eu acho que é um pouco sutil na série, mas quem tá um pouquinho esperto conseguiu perceber, que são as crianças sequestradas lá pelos monstros, né, os Demogorgons e pelo próprio Vecna. Que seria o seguinte, se vocês perceberem bem, no momento que aquelas crianças aqueles adolescentes também eram abduzidos, controlados pelo monstro, eram momentos em que a vida deles, o ambiente caseiro, os relacionamentos entre os familiares, estava discordante, caótico, conflitante, com guerra, com briga, com violência verbal, até física, que abriam ali um caminho que levava essas pessoas a ficarem emocionalmente abaladas, mesmo que elas não fossem perpetradoras de violências, fossem ali pessoas que convivem junto e observam e são até vítimas ali daquele ambiente doméstico violento, mesmo assim, sentindo junto a emoção ali, se tornavam portal de acesso, se tornavam alvo daqueles monstros que conseguiam abrir um portal nessas residências, nesses locais onde essas pessoas estavam, para ter acesso a essas vítimas, né? E aí a gente acaba encontrando um mecanismo de assédios espirituais explicados aí também, que isso é bem real. Como eu falei aqui anteriormente, de nós gerarmos em nós um ambiente psíquico, emocional, que depois a gente pode, caso a gente venha morrer, desencarnar, a gente vai para o endereço energético dimensional de acordo com o nosso estado emocional, nosso estado espiritual, que inclui mente, emoções, pensamentos, a sua postura íntima, a sua atitude, a sua intenção, tudo isso influencia na dimensão energética onde você vai, fora do corpo físico. E aí o que acontece? Também dentro do corpo físico encarnado, os assédios espirituais, os chamados encostos, né? Os chamados assediadores, perturbadores ali que querem nos atacar, os obsessores, eles só têm acesso a nós se nós dermos brechas nesse endereço psíquico, nesse panorama emocional interior. Ou seja, nós sempre temos companhias espirituais, não estão 100% do tempo ao nosso lado, mas de vez em quando há conexão com aqueles amigos espirituais que nada mais são do que colegas de jornada, mais ou menos do mesmo nível que nós. Podem ser familiares que já desencarnaram, podem ser amigos e familiares de outras vidas, que estão ali nos acompanhando na nossa jornada de evolução, podem ser amparadores que podem estar um pouquinho melhor do que a gente, mas que nós também só temos acesso se nós nos esforçarmos para ficarmos bem também. E aí o que acontece? Quando a gente fica mal, quando a gente vai para baixo nessa história, pode acontecer de a gente abrir acesso a outros seres, a outros colegas espirituais que se afinizam com o nosso pior, com o nosso emocional abalado, com a nossa raiva, com o nosso destrambelho interior. E aí dá a brecha, abre o portal, entre aspas, para estes seres se conectarem a nós e causarem mais bagunça ainda, potencializar aquilo que, na verdade, você mesmo já estava gerando dentro de você. E talvez prolongar mais aquela sensação, aquela situação, ou ainda vir a causar algum problema real na sua vida em termos de acidente de trabalho, acidente de carro, que só por a gente já estar com o emocional já abalado, a gente já está mais propício a perder o controle e a diminuir a nossa habilidade, a nossa percepção das coisas ao nosso redor
impactando negativamente a nossa performance em qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Mas esse é um fato bem comum, inclusive toda vez que alguém busca um atendimento em algum centro espírita, algum terreiro, reclamando de que acha que tem o obsessor, o assediador, o encosto, um espírito ali, alguém que quer derrubar aquela pessoa, normalmente o atendimento é dar um passe nessa pessoa, né? Fazer realmente uma limpeza energética, ter uma conversa com essa pessoa que vai acalmá-la, tranquilizá-la, já assentar melhor as emoções dessa pessoa. Porém, um passo essencial é a mudança de hábito, principalmente que eu estou chamando aqui de hábitos emocionais e mentais desta pessoa, para que ela deixe de se afinizar, para que ela não se torne um endereço dimensional, emocional, energético destes que são os assediadores. Se você está bem, se você é uma pessoa pacífica, calma, iluminada, que só pensa o bem das pessoas, que está feliz, que celebra a vida, é difícil um assediador ter acesso a você. Ele vai jogar pedras em você e você vai ser uma luz que brilha e dissolve essas pedras que estão sendo jogadas na sua direção. Então, o processo de desassédio da pessoa passa pelo próprio autodesassédio dela, ou seja, da mudança íntima. Por isso que fala-se tanto em reforma íntima no espiritismo, inclusive, e de autopesquisa na conscienciologia, que é justamente a gente investigar a nós mesmos, ver aonde que eu posso estar dando mancada, que geralmente a gente sai do nosso melhor funcionamento, a gente passa a agir de uma forma disfuncional, que está gerando ali, está me onerando, está gerando algo negativo para mim e que pode estar então atraindo aí uma negatividade externa também. Eu posso estar me conectando com essas ondas, com essas correntes negativas de um astral inferior. E aí a ideia é eu me conectar, desenvolver o hábito de me conectar com coisas positivas, melhores, equilibradas. Não ficar permitindo ou ainda alimentando situações negativas que vai me deixar com uma emoção pesada. Não ficar indo atrás de situações que me levem para baixo nesse sentido. Claro que é preciso algumas vezes resolver questões da vida, né? Se eu estou, por exemplo, num relacionamento que já virou tóxico e abusivo, vou precisar resolver sair deste relacionamento para poder conseguir, então, mexer nessas questões emocionais. Se eu estou num trabalho, num emprego, onde o ambiente se tornou tóxico, pesado também, com assédio ali, que não é nem um assédio espiritual, é assédio realmente entre funcionários, entre chefe e empregado, também vou precisar mexer nessa questão aí para poder sair dessa situação. Daí, então, eu poder mexer no meu lado emocional, com a ajuda talvez de um terapeuta nesse sentido. Terapeuta que eu digo, não espiritual necessariamente, um psicólogo, um bom psicólogo, para te ajudar a reestruturar, reequilibrar, reharmonizar suas emoções e a sua vida. Agora, mais uma questão que é mais complicadinha em relação a Stranger Things, poderes paranormais, parapsíquicos ali da Eleven, e do Vecna e de outras crianças lá, outros adolescentes que também têm supostos poderes de telecinesia, que é, ou seja, controle da matéria com a força mental. Isso é possível? Olha, eu acho que isso já foi possível aqui na Terra, nessa dimensão material, e eu acho, na minha opinião, que os amparadores, os mestres que estão guiando a nossa evolução nessa dimensão, ou seja, os pais que estão supervisionando o parquinho que a gente está brincando aqui na Terra, não vão permitir mais que a gente chegue neste nível de atuação, de conseguir mexer com as coisas simplesmente com a cabeça, porque senão, como eu falei anteriormente aqui, a intenção dessa dimensão é a gente ter uma âncora, um amortecimento que vai impedir que essas coisas dos nossos pensamentos se tornem realidade imediatamente. Então não faz muito sentido a gente estar nessa dimensão e começar a ter um funcionamento igual da outra dimensão que nos permite flutuar, voar,
dar saltos enormes e as coisas se materializarem com a força do pensamento, mexer com as coisas com a força do pensamento, se a nossa intenção é aqui estar mais quietinho, né? Nós já tivemos pessoas que demonstraram fenômenos físicos mais palpáveis, até a própria história do espiritismo mais recente teve a questão da ectoplasmia, que fazia efeitos de materialização ou até de transporte de objetos. Alguns casos de flutuação de pessoas na yoga e até no budismo. Só que essas coisas foram abandonadas porque o desenvolvimento de fenômenos, de habilidades, muitas vezes não acompanha o desenvolvimento da moral, da atitude, da postura, dos valores conscienciais íntimos das pessoas, do amadurecimento. Então, a intenção principal da evolução da humanidade nesta dimensão é o amadurecimento, é um crescer de compreensão das diferenças, de visão, de ampliação de visão de conjunto, de compartilhamento, de aprender a fraternidade, de conviver juntos, porque senão a gente vai para uma situação de fenômenos que podem ser usados mais uma vez como armas, como técnicas, como disputas de ego, que não ajuda na nossa evolução, que nos mantém prisioneiros a uma dimensão mais limitada de manifestação. Então, eu já ouvi muito, inclusive, dentro da linha do budismo, em que os fenômenos eram desencorajados, eram incentivados a serem deixados para trás. Eu ouvi a própria monja Jetsuma Tenzin Palmo falando muito disso, que houve uma época que havia uns fenômenos e que os monges, os mestres, passaram a não incentivar, passaram a desencorajar essa preocupação com o que vai acontecer em termos de fenômeno. Inclusive, eu acho que é esse um dos motivos que no budismo não se fala muito, inclusive, sobre uma outra dimensão espiritual, porque até isso gera muita fantasia, gera muito devaneio, viagem na maionese, ou fuga, inclusive, então, onde a gente está, para uma situação melhor, uma situação depois daqui, né? Então, existe essa intenção de ficar com o que está aqui agora, a percepção da realidade neste momento, sem uma luta para chegar em outro lugar, abrindo mão desse desejo exacerbado de ter fenômenos parapsíquicos ou de ter êxtases espirituais que podem gerar um apego, um desejo, um vício e simplesmente estar presente sem apego, sem aversão ao estado das coisas no aqui e agora. Inclusive, é essa uma coisa importante no próprio desenvolvimento do parapsiquismo, no nosso amadurecimento, inclusive, que tem muita gente que faz muita força para tentar desenvolver intuição, o sexto sentido, ou enxergar o mundo energético espiritual com o terceiro olho. E isso pode ser prejudicial para a pessoa, principalmente se ela não tiver maturidade bastante ainda para lidar com aquilo que pode vir a ser revelado para ela, né? Por exemplo, não é para qualquer pessoa enxergar um desses seres que eu falei do umbral mais deformados, por causa de uma postura emocional abalada. É preciso um certo nível de experiência, de ter lidado inclusive com pessoas com emoções pesadas aqui na matéria, para que a gente possa lidar também com essas desencarnadas. E de uma forma mais natural, tranquila, sem buscar se sentir muito bem ou muito superior porque teve acesso a isso ou aquilo. Então, ao invés de fazer força, tem muita gente que diz que é preciso esforço pessoal para evoluir, para adquirir níveis superiores de espiritualidade. Mas esse processo do amadurecimento não pode ser forçado. Então, ao mesmo tempo, é uma dedicação, é uma busca pelo interesse em relação a esses assuntos espirituais, espiritualistas, ao mesmo tempo sem ânsia, sem fazer força. É uma busca com naturalidade.
é uma dedicação tranquila, que permite o florescer, o desabrochar no tempo certo das habilidades que estão de acordo com a minha maturidade. Porque não interessa muito o que você faz em termos de fenômeno, mas como que você faz, o porquê que você faz, qual é a sua intenção, a sua atitude no momento que você se depara com um ser desequilibrado no mundo espiritual com você, ou seja, você dormindo, projetado para fora do corpo, encontrando com essa pessoa, seja você tendo desenvolvido uma clarividência que está enxergando ali uma outra dimensão e a pessoa se apresenta de uma forma desequilibrada para você. Você já desenvolveu a sua diplomacia, sua compreensão, sua tranquilidade. Você tem uma autoestima bem estabelecida para você não ser abalado por aquilo que você está vendo. Você tem uma confiança nas suas energias, na sua paz. Você tem os seus valores bem reconhecidos por você mesmo, no seu interior. Você está equilibrado ou você vai facilmente ser arrastado por um pensamento negativo, por uma emoção desequilibrada daquela pessoa que se apresenta na sua frente. Você vai conseguir projetar uma energia positiva, uma energia curativa, uma amorosidade, uma compreensão do contexto, do histórico daquela pessoa que pode ter levado ela a chegar ao ponto que ela chegou. Você vai ter uma compreensão dos cálculos, às vezes errôneos, que aquela pessoa faz, insiste em fazer, que a mantém presa no local onde ela está. Enfim, estou aqui aprofundando um pouco mais, porque é até essa a intenção desse podcast, é levar mais a fundo tudo que a gente vê aí em termos de espiritualidade. Mas eu acho que aqui já foi o bastante para vocês, que a gente continue, pesquisando, vendo aí boas produções, até da mídia, de séries, de TV e de filmes, mas que elas possam ser cada vez mais alinhadas com a verdade e menos fantásticas, feitas para ganhar público, Claro que o Stranger Things é muito bem feito, tem várias questões ali de referências aos anos 80, muito bem produzido, que não é só a questão paranormal que faz esse show, esse programa ser atrativo. Mas às vezes eu tenho o desejo de ver algo bem produzido e bem alinhado com essas questões metafísicas, Como alguns filmes que a gente já viu aí. O próprio filme do Divaldo Franco foi muito bem feito. Mas de vez em quando eu vou trazer aqui para vocês algumas análises de outras coisas que podem sair, na mídia, ficar famoso, e a gente vai analisar e fazer paralelos, entender cada vez mais o que acontece nesse universo de fenômenos que a gente ainda não sabe nem um pouquinho sobre tanta coisa, o que a nossa vã filosofia tenta falar sobre o que existe entre o céu e a terra. E eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.